Tá ao vivo, Ed? Ô, maravilha! Já foi a chamada e tudo, Ed? Assim, inesperadamente, já ao vivo. Começamos aqui já com 2 minutinhos de atraso. Hoje, 27 de abril de 2020, segunda-feira, programa Vox Cidade, com um convidado que quem conseguiu já ver aí pelas mídias sociais é alguém da transformação digital. Alguém que faz acontecer, alguém que tem a magia, o DNA de tudo que é de tecnologia, de transformação digital, faz parte da vida e da respiração desse nosso querido convidado. Eu vou aqui ter que pegar minha cola para ler um mini currículo, uma pequena bio do nosso querido entrevistado, que é o querido Francisco Antônio Soelt. Ele é o fundador e chairman e CEO do Grupo Micropower Global. Ele também é formado de 4 empresas esse grupo. Então tem a Micropower Technologies, tem a Micropower Venture, tem o Instituto Micropower para a Transformação e o Instituto Micropower de Responsabilidade Social, que há 21 anos, pessoal, 21 anos, promove a capacitação e empregabilidade de mais de 35 mil pessoas com deficiência visual em todo o Brasil, e que desde 2018 atuando como evangelista da E-Digital, Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. Muito boa noite, querido Francisco, uma honra tê-lo aqui no programa. Boa noite, Álvaro, boa noite a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Puxa vida, o nosso convidado hoje aqui, ele vai fazer aí uma chamada quebra de protocolo. De forma inédita, nós vamos conseguir colocar no ar aqui uma transmissão junto com uma apresentação. Então, a gente está aqui se familiarizando com as tecnologias. O nosso convidado, para não deixar de ser, trouxe essa novidade para nós e a gente vai se utilizar dela. Então, a gente vai fugir um pouquinho daquele modelo tradicional que ficamos aqui, nossos dois rostos maravilhosos aqui ao vivo para vocês, e vamos alternar com uma apresentação aqui de PowerPoint. Mas antes dessa apresentação em PDF, PowerPoint, cada um tem um termo aí. Peço desculpa aí se vocês estão ouvindo o latido, porque home office aqui é isso, então espero que entenda. Eu tenho que falar aqui só um minutinho no mudo aqui, um segundinho para falar, meus queridos amigos, ajudem o programa ao vivo aqui, nosso aqui, os nossos cachorrinhos aqui que a gente tanto ama. Já que parar aqui, o silêncio reinou dos nossos animaizinhos, voltemos aqui a nosso convidado. Francisco, você, na região do ABC, com todo respeito, representa a classe de transformação digital. E quando se fala de transformação digital, normalmente as pessoas associam as pessoas aí de 15, 16, 17, 18 anos, aqueles jovens que, com todo respeito, a gente não está tão jovem assim, e me incluo nessa faixa etária de não estar tão jovem, e você já está para completar nos bastidores 26 anos de jornada de transformação digital que se completa amanhã a Micropower. Conta um pouquinho dessa história para quem nos assiste. É verdade, amanhã, 28 de abril, a gente utiliza essa data, que é a data em que nós tivemos nosso CNPJ publicado, e completa 26 anos de atividades no mercado, sempre aqui em São Caetano, e sempre inovando a cada período, né? Trazendo para o mercado um ponto futuro. Quando a gente começou, eram os multimídias, depois educacionais, né? Depois vieram aquele movimento do e-learning mundial. Então, lá em 98, 99, a gente começou a falar de e-learning no Brasil. Fomos a empresa pioneira, né, nisso. Fomos a empresa que lançou a primeira síntese de voz da língua portuguesa do mundo, que é o Delta Talk, que permitiu a gente lançar o Virtual Vision, que é esse software que permite aos cegos usarem o computador com autonomia. Tudo que a gente lê no computador, eles ouvem através do som, né? Ele é um leitor de telas, na verdade, né? E assim a gente foi inovando. Quando chegou na hora da transformação digital, a gente já começou isso já há 4 anos atrás, em transformação digital de modelo de negócios, né? Porque transformação digital de processos é o que a gente tem feito a vida toda, né? Então, um pouco da história da empresa aí. Olha, pessoal, a gente vai falar aqui um pouquinho da chamada geração 5.0, tecnologia 5.0, internet 5.0, internet das coisas.
Eu fiz aqui um pequeno briefing do que a gente pretende abordar no programa hoje. Para quem está entrando aqui agora, o Eduardo Ribeiro, o Cavellani, a Jacira, a Sueli e tantas outras pessoas que estão nos prestigiando aqui. Então, a gente vai abordar nas apresentações de hoje, o nosso querido convidado, sobre tendência global de tecnologia, ou seja, o que é possível a tecnologia 5G ou 5.0, para ser mais preciso, pode permitir na experiência da humanidade. Então, a gente trata como humanidade porque ela revoluciona e impacta. Poucas vezes na vida, eu confesso para quem nos assiste, e isso eu falo de verdade, assim, eu consegui entender com uma clareza a importância de uma tecnologia, de uma internet 5.0, uma geração 5.0, o que ela pode impactar na vida das pessoas e a oportunidade que ela pode trazer para a humanidade. Nós vamos falar desses impactos globalmente e também no Brasil na apresentação. Vamos tentar trazer aí umas apresentações de 12 minutinhos, depois faz um breakzinho, tira algumas dúvidas, então vão fazendo as perguntas nesses breakzinhos que tiver da apresentação. Então a gente vai fazendo aqui a narração e a apresentação do PowerPoint com vocês aqui na tela ao vivo. Nós vamos falar do e-digital, que é um termo muito forte, porque ele é uma divisor de águas, assim por dizer, na questão da implementação da tecnologia e das plataformas digitais aí no Brasil. E, sem dúvida alguma, vamos falar da coalizão ABC Digital, que realmente, por se tratar do ABC, algo inédito, inovador e transformador para a região do ABC. Então, Francisco, não sei se eu esqueci de alguma coisa, me corrija, eu estou emocionado em estar junto com você, então às vezes eu posso me perder em algumas palavras aqui, algumas aberturas, mas é um pouquinho disso que a gente ia falar nessa noite? Sim, é isso, exatamente isso, Álvaro. Vamos falar um pouquinho da e-digital, que é a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, o Decreto 9319, de 2018, né, de 21 de março de 2018, e em seguida a gente vai mostrar um pouquinho o impacto dela no Brasil, né, como é que está, vamos dizer, impactando o desenvolvimento da sociedade, dos negócios e do governo no Brasil, e depois a gente vai falar um pouquinho, como você disse, da coalizão ABC Digital, que é um movimento que começou em julho do ano passado. Então é isso. Que bom. Se você permitir, eu gostaria de transmitir, então, compartilhar alguns slides com vocês. Vamos colocar maravilha. Aqui os slides. A gente vai subir os slides, pessoal, e vocês podem ir formulando as perguntas nesse momento aqui, e a narração vai ficar com a narração aí com vocês aí. O Ed, vai falando para nós aí no compartilhamento se corre tudo certo aí. Se tiver alguma intercorrência, nos avise, que é algo inédito aí nosso, viu, pessoal? Essa compartilhamento de telas digital aí com vocês. Muito bem. Então, vamos lá. Nós, como o Álvaro comentou, a gente vai passar um pouquinho sobre as tendências globais, né, e o impacto dela no Brasil. A e-digital, que é a nossa estratégia brasileira para a transformação digital. Deixa eu só dar uma dica aqui para a gente, aqui que eu estou olhando aqui no Face, Ed. Você acredita que consegue tirar esse meu ícone aqui do ladozinho aqui, ou preciso eu fazê-lo? Vamos lá ver se eu consigo voltar aqui, então, e eu tiro essa telinha aqui, Francisco, para ver se ela fica só com a apresentação, sem aqui a minha carinha feia aqui do ladinho da sua apresentação. Deixa eu ver se eu acerto aqui, e jogando para cima essa carinha feia aqui, que é a minha, e sobe de novo a apresentação, por gentileza, Francisco, na tela, e vê se a gente vai mostrar da maneira que precisa. Ela está na tela aí, como é que está? Como que está, Ed? Está mostrando. Dá para poder visualizar as imagens do slide ou atrapalha um pouquinho os slides, algum pedacinho? Come um pedacinho. Deixa eu ver se eu fazendo assim vai interferir. Então, vamos lá. Muito bem. Depois vamos falar da coalizão ABC Digital, que seria a contribuição da nossa região para com a realização das ações estratégicas da e-digital e os resultados disso, que são economias significativas, né, em termos de governo digital, e a geração de 115 bilhões de dólares adicionais no PIB até 2023. E se no final tivermos tempo, fala um pouquinho da pessoa 5.0 como protagonista da transformação digital. Então, vamos lá.
Acho que aqui está precisando trazer ela para cá, senão ela vai interferir. Vamos ver. Agora. Então, tendência global, olhando esse quadro, a gente vê do lado esquerdo em cima pessoas 5.0, negócios 5.0, no governo 5.0 e a sociedade 5.0. Sociedade 5.0 vem sendo preconizada, né, pelos japoneses desde 2015 e 2016. Eles apresentaram isso no G20, né, no Fórum Econômico Mundial, e ele traz as demandas da sociedade. Então, tudo que a gente faz hoje, primeiro olha o cliente, a visão do cliente, né? E aí, então, temos a visão da sociedade. Então, o que nós temos de tecnologias hoje que já estão sendo utilizadas em todo o mundo? Inteligência artificial. Nada se desenvolve hoje que não tenha inteligência artificial minimamente. Se você estiver desenvolvendo, pare de desenvolver, porque não vai ter mercado para isso. E nós temos pela frente a entrada do protocolo de transmissão 5G. Ô Francisco, eu vou interromper um pouquinho, para a gente traduzindo às vezes um pouquinho. Quando fala que não vai ter mercado para inteligência artificial, é porque, de certa maneira, esse mercado já vai estar dominado ou não vai ser mais necessário? Não, ao contrário. Quem estiver desenvolvendo uma aplicação, uma solução tecnológica que não estiver aplicando inteligência artificial, pare de desenvolver, porque essa aplicação sem inteligência artificial terá vida muito curta. Perfeito. E traduzindo inteligência artificial de uma maneira muito simples para as pessoas entenderem, seria o que na sua aplicação? Você ter nela modelos que te permitam fazer a predição, você antecipar situações, né? Então, por exemplo, na saúde, você fazer análise cruzada, né, dos dados de pessoas, independentemente de quem sejam, e descobrir, por exemplo, mecanismos para você evitar uma doença futura, tá certo? Perfeito. Esse é um exemplo de inteligência artificial. Uma pessoa que está se desenvolvendo, ela, em função do que ela está aprendendo ali, o sistema percebe que ela precisa de mais informações a respeito de um determinado assunto e automaticamente o sistema já traz para ela esse assunto para que ela possa, vamos dizer, consumir esse assunto. Perfeito. Tema. Pode prosseguir, desculpa. Bacana, tá? Então, perfeito. E 5G é a velocidade de transmissão, né? Hoje é um 4G, vamos ter um 5G que vai multiplicar por 100 a velocidade de transmissão. Ele será muito importante porque internet das coisas, sem 5G, não vai funcionar. Então, quando você fala em carro autônomo, tem que ter a transmissão da internet no protocolo 5G. Perfeito, Francisco, maravilha. Bom, e nesse sentido, e continuando, o que nós estamos vivendo hoje? Estamos vivendo uma pandemia, né? Uma pandemia em que a gente está sendo obrigado a consumir, né, as tecnologias digitais e virtuais, como essa, por exemplo, e mudando completamente o nosso mindset. Pessoas que há muito tempo falam, não, home office não. Hoje está todo mundo em home office. Não teve como não ir, tá certo? As pessoas de mais idade, eventualmente, hoje, por estarem mais isoladas, elas estão se comunicando com a família através ou do celular ou de uma transmissão através do computador, né? E no Brasil, por exemplo, nós tínhamos aí 43 milhões de brasileiros que não tinham conta bancária. Para poder receber o auxílio emergencial, foi possível abrir 43 milhões de contas em menos de um mês. Ou seja, você bancarizou 100% quase que vai 100% da população brasileira. Que estão agora no sistema financeiro que antes não estava de forma digital. Inclusive, eles se tornaram, que é a chamada conta digital, conta poupança digital da Caixa, que abre alguns minutos aí. Exatamente. Perfeito. Certo? Muito bem. Então, nossa visão, a e-digital, ela traz uma contribuição importantíssima, ela vai desenvolver aquilo que nós chamamos de economia digital, e essa economia digital tem capacidade, tem potencialidade, né, de gerar 115 bilhões de dólares adicionais na economia até 2023. Então, essa estratégia brasileira é o decreto 9319 de 2018 e o 9804, agora de 2019, quando o presidente Bolsonaro
reeditou a formação do CIT Digital, que é o Conselho Interministerial para a Transformação Digital. Como é que a gente trabalhou nisso, né? Através do MBC, nós desenvolvemos em 2015 e 2016 um documento chamado Manifesto Brasil Digital. O Manifesto Brasil Digital foi desenvolvido por 16 organizações, 16 empresas, entre elas as que estão aí agora, dá para ver, e a Micropower foi uma delas que trabalhou, na época, dentro do eixo de força de trabalho digital, junto com IBM, Microsoft, essas empresas, todas essas empresas pequenininhas aí, né? A única grande é a Micropower, tá certo? Muito bom. Aí, vamos lá. O Manifesto Brasil Digital era formado por 7 eixos de transformação. E ele previa, na época, né, que a economia digital, nesse númerozinho 1 aqui, geraria 97 bilhões de dólares adicionais ao PIB. Mas ele tinha um outro módulo, que era o governo digital, mais à esquerda, no número 2. Aí em cima, a governança digital, a governança do programa, que a gente pedia que reportasse à Presidência da República, né, um ambiente regulatório para favorecer essas novas ofertas digitais, a força de trabalho digital necessária para você poder atender toda essa demanda, né? Esse ambiente de inovação e empreendedorismo, que é muito importante, e hoje nós temos aqui na região do ABC um ecossistema, né, de inovação e empreendedorismo muito forte, né? E a infraestrutura digital, que é toda essa comunicação necessária, incluindo aí o satélite geoestacionário brasileiro, em que 20% é da defesa, mas 80% é para democratizar o sinal em todo o país, né? Então, eu vou fazer um pequeno parênteses, pessoal. Algumas vezes, igual eu vou cortar agora o convidado, peço desculpas, porque o satélite é brasileiro, entendam bem, está em órbita, está lá no céu, assim por dizer, e ele vai ser possível de permitir abranger a internet no âmbito continental do Brasil. Então, estou fazendo só esse paralelo para ver a importância do que nós estamos tratando aqui hoje na nossa apresentação. Então, a gente está falando da tecnologia 5G, e quem está apoiando, dando suporte, é um satélite brasileiro em órbita que vai aqui apoiar essa tecnologia no Brasil. Desculpa, Francisco, pela intervenção. Isso mesmo. Ele vai levar sinal para, por exemplo, cidades, vilarejos, onde as operadoras de telecomunicações normalmente não chegam, tá certo? Tá bom. Então, a partir desse documento, Manifesto Brasil Digital, nós entregamos ele para a Casa Civil e ao MCTIC em 2016, foi feito todo um trabalho, né? E a partir desse trabalho interministerial, foi feita a consulta pública, e aí nasceu, portanto, a E-Digital em 21 de março de 2018. Bacana. A E-Digital, ela é composta por 100 ações estratégicas. Então, no número 1, foi feito um diagnóstico em cima daqueles pontos que nós indicamos, desenhou-se uma visão futura para cada situação daquela, e a partir dessa visão futura, definiram-se ações estratégicas. São essas 100 que foram distribuídas nesses eixos que aí estão. 4 eixos de transformação, economia baseada em dados, um mundo de dispositivos conectados, novos modelos de negócio, isso formou a economia digital, e cidadania e governo digital para a parte do governo, para as ofertas de serviços do governo para os cidadãos. E os eixos habilitadores, são eixos transversais, então passa pela infraestrutura e acesso às tecnologias da informação e comunicação, pesquisa, desenvolvimento e inovação, a confiança que deve se ter nesse ambiente digital, a educação e capacitação profissional, que é fundamental que as pessoas estejam devidamente preparadas, né, para essa nova realidade, e a dimensão internacional, em que a gente se vê como é que nós estamos em relação aos outros países do mundo. Esses números que estão aí em cada eixo é a quantidade de ações estratégicas de cada um desses eixos. Okay? Então, só traduzindo para as pessoas mais uma vez, que às vezes alguém entra agora no ar. Então, esse documento foi o que foi aprovado pelo Ministério da MCTIC, Casa Civil,
e Casa Civil, MCTIC e todos os ministérios que participaram, inclusive o Ministério da Economia. O MCTIC é o Ministério Científico das Ciências e Tecnologias. Ministério da Ciência, Tecnologia, Ministério da Ciência, Inovação, Tecnologia e Comunicações. Então, o Brasil adotou esses pilares e fundamentos que está sendo apresentado aqui pelo Francisco para a revolução de tecnologia digital no Brasil, que é o e-Digital. Pessoal, pode prosseguir, por gentileza, Francisco. Então, a e-Digital, ela tem um potencial de gerar, como eu já comentei no início, 115 bilhões de dólares adicionais na economia, é muito dinheiro, até 2023, e também ampliar e melhorar os serviços digitais aos cidadãos, trazendo, como que a gente sempre espera, uma redução de custo do Estado, porque a gente sabe que o Estado brasileiro é muito inchado. Então, a gente busca com isso, como o Paulo Guedes vem comentando, não autorizando a contratação para substituir aqueles servidores públicos que estarão se aposentando e substituindo esse trabalho deles por uma oferta digital, você vai fazer naturalmente uma redução do quadro, que é onde é o maior custo, né, das cidades, dos estados, da própria federação, sem necessariamente demitir pessoas, tá certo? Maravilha. E também a e-Digital, ela está atendendo a 6 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Esses 6 que aí estão. Tá? Perfeito. Bom, então até aqui desenhamos uma estratégia brasileira para a transformação digital. Ela tem 100 ações estratégicas distribuídas em 9 eixos, 4 de transformação e 5 eixos habilitadores. Perfeito. Para poder operacionalizar essa lei, a governança dessa lei, e nela está previsto um comitê interministerial para a transformação digital. Esse comitê interministerial para a transformação digital, ele reporta à Presidência da República, especificamente na Casa Civil, e o MCTIC, ele faz a Secretaria Executiva da e-Digital, do CIT Digital. Okay? E lá em julho do ano passado, julho de 2018, perdão, esse comitê definiu 34 ações estratégicas da 100 como prioridades. Então, essas 34 ações foram objeto de planejamento de 2018, 2019. Esse era o horizonte dessas 34 ações estratégicas. Queria só aproveitar essa pequena transformação de slide aí, que o Rodrigo Maluf, que é o comandante aí da Polícia Militar de São Caetano do Sul, está parabenizando aí o professor aí, está dizendo aí que ele é do órgão público, comanda aqui a Polícia Militar na cidade, está lhe parabenizando. A Elaine Bueno aqui está dando parabenização também aqui, digital evangelista, falando aqui também. O Miro Mota, que ele vai fazer alguns questionamentos que nós iremos aqui abordar na oportunidade. Miro, desculpa aí, só parabenizando as pessoas que nos assistem. Pode continuar, por gentileza, professor. Muito bem. Então, a e-Digital, publicada em 2018, tinha um horizonte de 2 anos de planejamento, e nela, no artigo 10º do decreto, previa que anualmente deveria fazer um levantamento dos resultados dessa e-Digital e planejado o período seguinte. E esse resultado teria que ser apresentado ao presidente da República. Então, esse é o artigo 10º do decreto. Né? Acontece que, com a mudança do governo, da presidência do presidente Temer para o presidente Bolsonaro, isso acabou ficando um pouco perdido. Né? Aí, isso andou 2019, no primeiro trimestre, e aí numa das reuniões que nós tivemos em Brasília com o MBC, o Conselho Superior do MBC, Movimento Brasil Competitivo, do qual participam ministros, né, da Presidência da República, da Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência, e também Ministério da Economia e MCTIC, o ministro Onyx Lorenzoni estava lá, e na fala dele ele falou, olha, no governo Bolsonaro a gente vai cancelar 20 mil dos 27 mil decretos que foram publicados nos últimos anos. Tem muito decreto, é muita coisa e tal. Eu levantei a mão e falei, ministro, desculpa, mas o decreto 9319 não pode ser cancelado.
Aí disse, o que é o decreto 9319? Aí, bom, depois a gente saiu, ele desceu lá do palco e tal. Aí eu sentei do lado dele na mesa, expliquei para ele o que era. Ele falou, não, mas esse negócio é muito importante. Manda no meu WhatsApp. Ele me mandei para ele no WhatsApp, para ele lembrar. Isso foi 25 de abril. Quando foi 23 de maio, o presidente Bolsonaro publicou o 9804, reeditando o CIT digital, recompondo o CIT digital. Portanto, a edital ela é uma política de Estado, ela não é uma política de governo. Não depende do governo quem está no governo. Ela é uma política que vai desenvolver a economia do país. Isso é muito importante a gente saber. Então, conversando com ele, aí isso foi lá em abril, né, de 2019. Bom, o sítio digital foi recomposto apenas em outubro. Aí eu comecei a ficar um pouco impaciente. Falei, mas e os resultados? E o planejamento? Aí fui visitar ele no dia 3 de dezembro. Falei, ministro, agora o senhor precisa botar o trem na rua, botar o trem nos trilhos. Não tem o resultado, não tem planejamento, já são 2 anos, estamos indo para o 3º ano e esse negócio não sai. O resultado não é divulgado. Não é que não estava sendo feito, veja bem, as ações estavam até acontecendo, mas não divulgava, não planejava, né? Então, nasceu aí um movimento para a gente começar a acompanhar o que a E-Digital estava produzindo de fato, quanto de cada uma daquelas ações estavam sendo realizadas e que resultados elas estavam sendo geradas, tá certo? Então, falamos também com o ministro Marcos Pontes, em novembro, e depois, finalmente, em 7 de fevereiro, com o ministro Paulo Guedes, uma reunião que eu tive com ele no Rio de Janeiro, o doutor Jorge Guedal me acompanhou nessa reunião, e ele falou, não, nós vamos colocar a estrutura do Ministério da Economia para ajudar na consolidação desses resultados. Então, Carlos da Costa e Paulo Ebel vai definir a equipe que vai trabalhar com você para que isso saia em tempo da gente poder apresentar para o presidente da República ainda esse semestre. Então, esse foi o compromisso que o ministro Paulo Guedes teve comigo, com o doutor Jorge e o Daniel, meu filho, que está aqui também, que esteve junto conosco lá. Eu vou citar algumas pessoas só para atrapalhar um pouquinho. Sempre uma troca de slide teve que ter vídeo sem atrapalhar muito. Estamos aqui com várias pessoas, o Ricardo Marcondes, a Marina, o Aldo Simonato, e aqui, essas pessoas que acabaram de entrar, nós estamos tratando da E-Digital, que é a política de governo, não, que é a política de Estado, onde o nosso querido convidado conseguiu tratar com o ministro da Economia, conseguiu tratar com o nosso ministro da Casa Civil, que é o Onyx Lorenzini, com o Paulo Guedes, foi acompanhado da Gerdau, que é o cara aí que hoje fala de tecnologia e é o maior player no mercado, na minha opinião, hoje da indústria. Então, entendam bem que o nosso convidado está falando aqui com a alta cúpula para colocar uma revolução digital no Brasil. Então, quem nos assiste aqui é um privilégio poder aí absorver e sorver esses conhecimentos. Pode prosseguir, professor. Desculpa a intervenção. Muito bem. Então, a partir do que o ministro Paulo Guedes definiu a prioridade, definiu-se, então, os membros, né, de cada um dos ministérios que deveriam participar desse grupo de trabalho, e nós nos reunimos em Brasília no dia 10 de março, com o Gustavo N., que é o secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviço e Inovação, o Igor Manhanes Nazaré, subsecretário de Inovação, o Luiz Felipe Monteiro, que é o secretário nacional de Governo Digital, o Heber Maia, que trabalha com o Luiz Felipe também do Governo Digital. Então, tínhamos 2 representantes da economia digital e 2 do governo digital. E o MCTIC, o secretário de Telecomunicações, que é o Vitor Menezes, e o Pedro Menezes, que é o especialista em políticas públicas, que é a secretaria executiva, é quem tem a responsabilidade por documentar a realização da E-Digital e levar esse relatório a público, tá certo? E na Casa Civil, com a mudança do ministro Onyx Lorenzoni, que foi para a cidadania, entrou o nosso querido amigo, general Braga Neto, que tivemos a oportunidade de conhecer em 18 de setembro do ano passado. Ele esteve conosco no nosso congresso, no nosso prêmio, né? Transformação Digital Brasil, quando foi lançado, portanto, o Prêmio Transformação Digital Brasil no ano passado. Então, ele indicou para a Casa Civil, pela Casa Civil, o Heitor Freire de Abreu como representante da Casa Civil, como presidente do CIT Digital, e, portanto, agora nós já temos um interlocutor
da Casa Civil para tratar do assunto. Tá? Perfeito. Vocês vão observar que nós estamos falando de resultados 2018 até o primeiro semestre de 2020. A gente quer consolidar dados até junho. Primeira quinzena de julho, apresentar isso para o ministro Braga Neto, e o ministro Paulo Guedes, e o ministro Marcos Pontes, e em seguida eles vão definir a apresentação para o nosso presidente da República, para o Bolsonaro, na segunda quinzena de julho. E aí temos que ter também o planejamento do segundo semestre de 2020, e estamos propondo um horizonte de 2023 como prazo para termos a visão futura, né? E agora influenciada por tudo isso que nós estamos vivendo, né, nessa pandemia, né, potencializando, portanto, soluções e ofertas digitais, em que o mundo inteiro está vivendo isso. Então, o Brasil tem um grande momento para dar um salto à frente, né, o salto leapfrog, né? O leapfrog é o salto do sapo, para ele poder recuperar parte do tempo que nós perdemos frente a algumas dessas economias mundiais, por conta de não termos adotado com tanta velocidade as soluções digitais. Muito embora as tecnologias estejam disponíveis para o mundo todo, o que nós precisamos é tomar posição e fazer acontecer no Brasil. Eu até faço um gancho aqui também. Se você conseguir, por gentileza, a voz do além que nos ouve, que é o Ed, colocar aí uma pequena informação aí ao rosto do convidado, Ed. Não sei se você ou o Francisco tem que fazer essa mudança de imagem aí, que eu gostaria de falar. Francisco, vê se você consegue. Se você sair, você perde, né? Então é melhor não sair, não. Pode manter aí para não perder o raciocínio. Então, só para as pessoas entenderem. Hoje, nós estamos numa fase de pandemia com isolamento social e hoje nós estamos com uma economia que precisa se reinventar. E foi definido de forma estratégica pela Presidência da República, pelo governo e pelo Estado do Brasil, de que a forma de se reinventar é dando um salto, que é o leapfrog. Esse salto, traduzindo para vocês, temos que ter as tecnologias digitais à frente das nossas ações no dia a dia. E quem está organizando essa tecnologia digital é o nosso convidado, junto com outras empresas que compõem essas empresas estratégicas para essa revolução. E nesses últimos 2 anos, o que foi feito? Só para traduzir mais uma vez, um estudo e levantamento de todas as atividades que envolvem o mercado digital. É um pouco disso. E esses estudos serão apresentados em julho, que já será posteriormente colocado em prática efetivamente as transformações digitais aí que o Brasil vai vivenciar. E uma delas é agora uma oportunidade única de aproveitar esse momento para se reinventar tecnologicamente e digitalmente. Desculpa, Francisco, e tá a minha palavra novamente. Então, agora vamos pegar o eixo cidadania e governo digital e vamos verificar o que foi, qual foi a consolidação de resultados disso até o final do primeiro trimestre deste ano. Então, até março. Então, já conseguimos, na verdade, né, que a Secretaria de Governo Digital publicasse os principais resultados conseguidos nesse período, de 2018 até março de 2020. Tá? Então, uma delas é a ação 89, o número que está aí é o número da ação, são 100, né? Essa é 89, e a 33 daquelas 34 que foram consideradas prioritárias, tá certo? E a ação estratégica dizia assim: disponibilizar pelo menos 1.000 diferentes serviços pelo portal de serviços do governo federal. O que foi feito de entrega disso, né? Nós já temos hoje no portal, até março, 3.473 serviços públicos, sendo que destes, 1.875 são serviços totalmente digitais, em que o cidadão, né, não precisa mais se deslocar para um guichê para solicitar o serviço ou para receber aquilo que ele está precisando. E é esse o trajeto que nós estamos. Então, o que nós estamos pedindo agora, né? Que seja definida uma nova meta de novos serviços digitais para esse período até 2023. O que nós queremos também? Consolidar a melhoria no nível de serviço que está sendo oferecido ao cidadão. Porque em 2018, 66% estava dizendo que a avaliação do serviço era positiva, né? Uma média de 4,7 e um valor de 1 a 5. Então, nós queremos que seja definido
qual é o nível de serviço que o cidadão pode esperar do tempo de resposta daquela sua solicitação, né? E receber feedback. Não é só fazer a solicitação, receber feedback, né? E também a gente quer que seja feito o cálculo das economias que esses serviços estão trazendo para o governo federal. Em 2018, foram 644 milhões de reais de economia. Para quem? 313 milhões para os cidadãos que deixaram de ter burocracia, tá certo? E 331 para a administração pública federal. Então, a E-Digital ela já está produzindo economia de custo. Olha, Francisco, você acabou dando assim, economia 1 milhão por dia, no mínimo. 1 milhão para o cidadão e 1 milhão para o governo por dia, só de inovação digital aí, no mínimo, aí, por baixo, aí que é mensurável, porque muitas coisas nem mensuráveis são. Então, isso aí a gente fala que é aquele que é auditado, pessoal, foi conseguido aí pela implementação de quase 4 mil portfólios de serviços, onde a meta era 1.000, nós atingimos aí 4 mil portfólios de serviços digitais, com o objetivo do quê? Só relembrando aqui, no início da apresentação foi dito que o objetivo é que, se porventura aquelas pessoas que hoje estão no governo federal, estadual, municipal e venham a se aposentar, haver a possibilidade de algum serviço ser substituído para um serviço digital. Então, isso é uma economia, é um ganho, é uma eficiência. Não queremos aqui, de forma alguma, fazer um levante contra os funcionários públicos. Ao contrário, nós queremos dar eficiência ao serviço público e uma economia ao cidadão, alinhar os dois ao mesmo tempo. É exatamente o conceito, exatamente isso. Que bom. Porque você sabe que assim, 90% dos municípios brasileiros hoje não conseguem sequer pagar aquilo que eles custam. Porque tem muito, não deveria ter, mas tem muitos deles que têm 80%, 90% do seu custo com folha de pagamento. Não tem condições de ser assim, tá certo? Tá ótimo. Bom, uma outra informação. Mais duas, então veja só, são 3 ações estratégicas da cidadania e governo digital que já foram concluídas nesse período, tá certo? Aquela que eu falei até aqui, a 90, que fala da estratégia de governança digital, né, para tornar mais simples o seu acompanhamento e a avaliação por parte dos cidadãos, né? Essa estratégia foi definida em maio de 2018 e está só esperando o momento de publicação. E nós estamos pedindo, então, que ela seja definida a data de publicação e também qual é o roadmap de acompanhamento e de aperfeiçoamento dessa estratégia. Porque não basta implementar, tem que acompanhar e pedir que ela seja atualizada, tá certo? E a 93, que é um sistema de autenticação único ao cidadão, em que agregue diversos níveis de segurança em uma única ferramenta. Isso também foi implementado, que é o portal gov.br, o cidadão com um login único, ele acessa todos aqueles 3.500 serviços que você viu lá. É verdade que ele ainda está a nível do governo federal, né? Mas a gente quer que isso seja ampliado, né, para os municípios e para os estados também, que serviços que possam atender os cidadãos nos estados e nos municípios também estejam lá sendo disponibilizados, né? E também não é 100% de todos eles que estão com login único. Quer dizer, o que aconteceu? O governo federal pegou vários portais, vários serviços e juntou tudo num portal único. E agora a gente quer que 100% de todos esses serviços venham para esse portal. Então, queremos que o governo defina uma data para que esse 100% esteja definitivamente disponibilizado aí ao cidadão. Tá? Então, essas são as outras 2 ações estratégicas do governo e cidadania digital. Ô Francisco, imaginemos aqui que tenha 3.000 e poucos serviços lá. Então, a pessoa que nos assiste aqui agora, ela fala, olha, eu quero ter uma curiosidade de ir lá e me cadastrar. Qualquer pessoa pode ir lá no governo.gov e fazer o cadastro no portal e ter acesso a 3.000 serviços. Você tem alguma referência de algum ou 2 serviços que você saiba que tem lá desses portfólios de serviços que possa ser acessível à população? Alguma coisa mais do dia a dia? Por exemplo, certidões que você precisa, né, da Receita, tá certo? Você encontra lá. Então, para você se cadastrar no gov.br,
gov.br é a URL, você coloca o seu CPF e coloca uma senha. Com isto, a partir daí, você está cadastrado e pode consumir todos os serviços que lá estão. Beleza? Perfeito, professor. Aqui vocês lembram que eu falei dos 6 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU? Muito bem. Então, vamos pegar aí, só para vocês terem uma ideia, no primeiro objetivo, que é erradicar a pobreza, o que nós temos na e-digital? Nós temos a inclusão financeira dos mais pobres, pela combinação de terminais móveis com acesso à internet, pagamentos móveis e novos instrumentos financeiros no ambiente digital. Foi o que aconteceu agora com esse auxílio de R$600. A gente conseguiu colocar 43 milhões de pessoas lá para acessar o serviço. É um exemplo, né, disso, né? E aí vai, por exemplo, com Fome Zero, você pode imaginar o quê? A internet das coisas, que aumenta a produtividade no campo, reduzindo perdas, e na logística de transporte e distribuição. Esse é um outro exemplo de aplicação da tecnologia para reduzir a fome, melhorar a produtividade no campo, né? Saúde e bem-estar, uso de terminais móveis para acesso à base de dados médicas, que viabilizem esses prontuários eletrônicos, a internet das coisas e o monitoramento de um diagnóstico remoto. Agora mesmo tivemos a aprovação, né, do atendimento médico virtual, que era uma coisa que estava pendente, né? Muitas pessoas estão sendo atendidas virtualmente, né? A Unimed Seguros, por exemplo, hoje melhorou o nível de serviço dela de atendimento aos seus associados, né, através do atendimento virtual. Você pode entrar e falar com o médico olha, faz perguntas, interage com ele e descobre se você de fato está precisando ir para um atendimento hospitalar, para evitar de você se deslocar desnecessariamente, né? A educação com qualidade, que é o objetivo 4. Nós temos computadores e acesso em conteúdos digitais para ensino à distância, treinamento de professores e capacitação profissional. Estamos vendo isso hoje. A segunda-feira, as escolas estaduais, né, do estado de São Paulo vão passar a ter, hoje, né, aulas virtuais. Muito embora as particulares já o tenham, né, o Estado está oferecendo isso. Então, uma pandemia viabilizou o ensino à distância no país, de toda a natureza, né? Indústria, inovação e infraestrutura. Aqui nós teríamos o quê? A aplicação da infraestrutura para acesso à internet, o empreendedorismo digital e a internet das coisas. Então, o satélite brasileiro veio a complementar essa infraestrutura que o Brasil hoje tem e é atendida pelas operadoras de telecomunicações, né? E, por fim, o combate às alterações climáticas, incluindo a instalação de sensores que, combinado com terminais de acesso à internet, possibilita, então, uma ação rápida e preventiva para a mitigação de desastres naturais. Quero citar um exemplo aqui de São Caetano do Sul. A Escola de Engenharia Mauá desenvolveu um dispositivozinho que ela coloca embaixo da ponte, né, esses 3 rios que cortam aqui pela cidade, e quando a água do rio começa a subir e sobe acima de um determinado nível, esses sensores já dão um alerta, e esse alerta pode avisar os moradores que moram nessas regiões mais baixas para que eles deixem suas casas e não passem por uma enchente, como passamos recentemente aqui no ABC. Esses dispositivos estão funcionando e, muito bem, deveriam estar sendo usados mais pela prefeitura aqui de São Caetano, mas também pelas prefeituras do ABC. Ok? Vou mudar o slide. Perfeito, Francisco. Aqui nós temos algumas perguntas aqui. Eu queria já aproveitar essa mudança de slide aqui para poder fazer a interação aqui com os nossos queridos telespectadores. Então, a primeira pergunta que eu estou aqui é a do Miro Mota, que fala o seguinte, é uma reflexão junto com pergunta. O maior problema do cidadão ao acessar os serviços digitais do governo é a falta de retorno. Sempre as desculpas de um volume grande de acessos, inscrições no Enem, auxílio emergencial. Então, o que você justifica que pode acontecer essa situação da falta de retorno? E aí ele fala no final aqui, Francisco, o governo justificou que todos os problemas que ainda persistem no auxílio emergencial são decorrentes do excesso de acessos
Aqui não fazia ideia de 40 milhões de brasileiros que iriam solicitar. Enfim, eles não têm nem ideia do perfil dos mais pobres e dos novos invisíveis. A questão de infraestrutura, Piro, ela não é um problema só aqui do Brasil, tá certo? Você vê que nos Estados Unidos também, a gente tem notícias diariamente pela CNN, colapsou o sistema de acesso, porque foi muita gente simultaneamente, né? Agora isso vai se normalizar, A questão do feedback, é importante entender que hoje existem protocolos e níveis de serviço determinados, né? Não vamos dizer do auxílio emergencial, porque esse é uma situação totalmente nova. Mas você pode entrar no portal gov.br, de lá você vai para o ESIC, e lá você faz o seu pedido. E ele já te fala, você terá a sua resposta em, no máximo, 48 horas. E se não vier, você pode entrar em contato e perguntar por que não veio. Então, os protocolos, né, os níveis de serviço já começam a ser definidos também. Mas tudo isso é muito novo, né? O governo está implementando um volume de ofertas digitais muito grande, né? Bem superior a que vinha normalmente. Então, é um período que eu diria que vai se regularizar gradativamente quando os acessos, os volumes de acesso forem sendo normalizados, tá? Então, essa é a minha resposta para o Miro aí. E aí vai uma pergunta minha agora, mais de curiosidade aqui. Ô Ed, se eu estiver fora do ângulo aí, você vai me orientando aí, que às vezes eu me mexo na cadeira aqui, eu perco o foco aqui, não me preocupa não, pessoal. Então, a minha pergunta é, o momento que nós vivemos hoje, sem ele, quanto tempo demoraria para ter essa incursão digital, essa imersão digital que hoje estamos vivendo? Você acredita que aconteceria em quanto tempo? O que avançou a pandemia do ponto de vista de quem vivencia tecnologia? Ou seja, 1 ano, 10 anos, 1 século? O que você poderia dizer assim, estimando no seu sentimento mesmo? A gente sabe que é empírico isso, mas no seu sentimento você fala, poxa vida, o que aconteceu aí por conta da pandemia na revolução digital? Olha só, tem que ser pelas aplicações, né? Por exemplo, home office. Acho que um percentual de empresas ou de pessoas em empresas que trabalhavam home office era muito pequeno. E se deixássemos o barco correr como vinha, talvez demorasse anos para isso acontecer. E nós fizemos isso em 10 dias. Perfeito. Né? Compras do e-commerce. Vou comprar farmácia via internet, vou comprar um mercado via internet. Muita gente, não, prefere no mercado, eu vou lá comprar. Jamais iria comprar pela internet. Hoje está sendo o único meio para poder comprar. Eu diria para você que a gente, pelo menos, fez uns 10 ou 15 anos nesses últimos 2 meses de evolução. Maravilha ouvir isso. Perfeito. Pelo menos, isso assim, por baixo. Por baixo. Que bom ouvir isso, que bom. Então, por isso que eu digo, a gente tem tudo, e o mundo inteiro está nessa situação. Então, a gente recuperou esse terreno. O que nós temos que fazer agora? Temos que dar um salto à frente. Temos que dar um salto à frente para poder se posicionar junto com as principais economias mundiais. Esse é o momento. E nós temos que ter atitude para fazer isso. E contamos, sim, com o governo e com as empresas, né, que fazem economia de mercado. Né? Para quem às vezes não... Diga. Para quem às vezes não entendeu quando ele mexeu aquela mãozinha na tela aqui, vocês não estavam vendo a tela dele, mas eu vou fazer aqui, ó, para vocês verem aqui minha mãozinha aqui, pessoal. Ó. Ele fez assim, ó, nós demos um salto, porque, ó, tô mexendo a mãozinha para aparecer na tela aqui, ó, pessoal. Esse salto é o seguinte: se a gente fosse caminhar normalmente, as nações desenvolvidas, elas já estão à frente tecnologicamente. Em razão dessa pandemia, o Brasil conseguiu fazer a imersão tecnológica e nivelou o salto, pessoal. Então, hoje nós estamos com uma possibilidade única mesmo, quando diz a oportunidade, é o momento de falarmos, estamos aqui aparentemente na mesmo nível e podemos dar um salto aqui à frente junto com os outros. Então, por isso que quem nos assiste entenda, aproveite essa imersão digital que evoluímos no mínimo aí, acredito eu, de 10 a 15 anos de tudo que a gente está possuindo de informações aqui tecnológicas. Pode continuar, meu amigo. Esse é o portal gov.br. Então, aqui, por exemplo, tem como um novo serviço, né, a solicitação do auxílio emergencial. Né? São 43 milhões de pessoas. Onde é que isso aí está ligado? Está ligado no ODS 1, que é erradicar a pobreza. Tá certo? E que dizia assim, inclusão financeira dos mais pobres pela combinação. Lembra dessa descrição?
Então, essa é uma ação estratégica dentro da e-digital e que atende ao ODS número 1. E aqui você tem a cada dia serviços, por exemplo, encontrar informações atualizadas sobre o coronavírus, fica atento a fraudes e informações falsas, e assim por diante. Então, o portal gov.br, ele está muito bem, entrem lá, acessem, e vocês vão ter uma boa ideia de quantos serviços você já tem disponível para cada cidadão lá. Ô Francisco, eu tenho um questionamento pessoal meu que diz o seguinte, quando fala pessoal não é redundância, mas eu quero que seja redundante mesmo. Eu vi que o governo conseguiu inserir 40 e poucas milhões de pessoas do dia para a noite para se cadastrar no aplicativo Os Invisíveis, assim por dizer. Não seria possível que ocorresse já automaticamente um mini curso de alguma coisa de 2 minutos, 3 minutos, para a pessoa receber esses benefícios, mesmo que periodicamente? Porque hoje é um cadastro, que é uma colheita de informações, que é um passo importantíssimo, que não sabia quando iria acontecer, mas já não poderia aproveitar essa mesma oportunidade de dar 5 minutos de algum insight para essa pessoa, para poder falar, rode um vídeo para poder fazer aqui um pagamento, uma coisa muito simples, mas que possa gerar algum impacto. Vai aí minha reflexão. Aí eu diria que é um suporte ao desempenho para a pessoa, né, que vai acessar pela primeira vez e tivesse o passo a passo, faça isso, depois aquilo, ou eventualmente um pequeno vídeo, né? Não seria esse vídeo que eu diria. Eu diria assim, olha, você que hoje está recebendo esse benefício, você é do segmento de pesca. Está aqui um mini curso de 5 minutos para quem está fazendo pesca de novidades. Então, eu atrelar esse recebimento a como se fosse um e-learning compulsório para ela receber. Então, aqui, eu vou receber meus R$600, mas eu sou obrigado a cumprir uma etapa aqui que fique lá de 5 minutos lá para eu poder receber esse benefício aqui. Eu sei que parece utópico, mas seria, no meu ponto de vista, uma pequena oportunidade da pessoa falar, poxa vida, faz sentido aqui. Para eu receber meus R$600 no final do mês, eu fiquei 5 minutos para ter uma metodologia para a minha aplicação aqui no dia a dia, aqui, meio que obrigatório. Isso dá um insight para a vida da pessoa. Você acha que, às vezes, é um caminho de se pensar a longo prazo? Em longo prazo, acho que é curto prazo. A gente pode, inclusive, incluir essa sugestão sua num dos trabalhos que nós estamos fazendo, junto com o MBC, de entregar agora um manifesto Economia Digital para o governo, até junho. A gente vai incluir isso como sugestão lá. Pô, fico feliz. Olha aí a Vox TV aí fazendo aí as novidades aí tecnológicas do Brasil aí. Muito bem, mas a novidade da semana. Vamos lá. O programa Pro Brasil, que deu tanto ruído aí, né? Tá dando ainda, é. Todo mundo diz, agora deixaram o Paulo Guedes para trás, estão bolando um outro plano. Não é nada disso. Nada disso. Hoje o presidente deixou bem claro que quem é o homem da caneta da economia é o Paulo Guedes mesmo. Esse programa ele é muito importante e o Paulo Guedes está à frente disso também. Não tá, é que não foi na coletiva, já disseram, deixaram a economia de lado. Não deixaram, não. Tá? Mas, enfim, o que nós estamos fazendo agora, nós já estamos fazendo uma análise dos resultados da e-digital. Agora nós estamos fazendo uma análise, começamos então esses 2 próximos meses, né, a ver quanto que a e-digital vai contribuir, né, para o programa Pro Brasil, que tem medidas estruturantes e tem investimentos muito importantes, que vai promover, por exemplo, infraestrutura, vai promover uma melhoria, né, da segurança jurídica, né, e ambiente de negócio também. Então, são ações, são programas que vão compor o programa Pro Brasil, que tem, de um lado, ordem, são as medidas estruturantes, e progresso, que é a parte de infraestrutura e a parcerias com o setor privado. Aqui vocês têm uma ideia dos eixos, né, da abrangência do programa Pro Brasil. Então, de um lado temos capital humano, do outro lado temos inovação e tecnologia. Tanto para capital humano como para inovação e tecnologia, a e-digital tem ações estratégicas para suportar isso. Maravilha. E essas ações estratégicas vão, portanto, promover o que é necessário promover para a infraestrutura, para o desenvolvimento produtivo e viabilizar essas ações que ali embaixo estão definidas. Então, a e-digital, sem dúvida nenhuma, ela vai ter um alinhamento com isso. E agora a gente vai estar encontrando os pontos em que esse alinhamento vai estar acontecendo. Tá?
Esse é um trabalho que vem dentro daquela nossa linha, daquele projeto de resultados e planejamento da E-Digital. Perfeito. Queria aproveitar a mudança de slide para parabenizar a Elaine aqui, que ela fala que 60% de home office em São Paulo. Olha o número elevado aí, mais da metade está trabalhando em home office hoje. E teve um comentário que eu achei importante do governo do município de São Paulo, não tenho certeza, que falou a pandemia não prejudica a economia e a quarentena permite o trabalho home office para manter a economia. Então, eu acho que foi uma frase mais ou menos nesse sentido, que não dá para pensar só porque tem pandemia que não dá para a economia continuar rodando, que ela disse justamente que o home office pode rodar a economia ainda mesmo com o isolamento social. Isso aí. E agora, como eu disse, a gente está elaborando o Manifesto Economia Digital, sob a coordenação do MBC e apoio consultivo da Accenture. Então, vendo como é que a gente vai fornecer informações, novos subsídios, né, para que se desenvolva mais rapidamente a parte da economia digital. E aqui tem os grupos de trabalho, são 4 grupos de trabalho, infraestrutura e acesso a TI, né, tecnologia de informação e comunicação. A empresa líder que está conduzindo esse estudo é a Intel, a IBM, Face, Motorola, Qualcomm, Telefônica e Amazon fazem parte da equipe. Governança, coordenação e internacionalização, a SAP é que está liderando, a Airbnb, Facebook, IBM, Intel compõem o grupo. A educação e capacitação profissional do Instituto Micropower é que está coordenando, eu que estou liderando esse grupo, que participam Amazon, Septis, Facebook e IBM. E, finalmente, confiança no ambiente digital, quem está liderando é a Amazon, a IBM, Facebook e a SAP participam. Então, esse trabalho é um trabalho feito por especialistas que estão desenhando quais ações o governo deve levar em conta para que a gente fomente a economia digital. Tá? E aí, com isso, o que nós esperamos? Nós esperamos que o Brasil, dando esse salto à frente, ele saia da 8ª posição, né, entre as maiores economias, 7ª posição, na 8ª posição esse ano, né, frente às maiores economias mundiais, e que a gente consiga chegar entre as 5 primeiras. Então, como é que nós vamos medir se o Brasil, de fato, deu o salto à frente? Se a gente conseguir subir nessa escala da economia mundial. E hoje, essa transformação digital, ela potencializa a economia de ganhos por conta do gasto que o governo deixa de ter para algumas estruturas que podem ser substituídas por material humano, e ela também permite que o ambiente macroeconômico da economia consiga dar uma aceleração também na sua atividade. É exatamente esse o ponto. É exatamente esse o ponto. Na verdade, sempre quem puxa é a economia, tá? São os agentes econômicos. O governo sempre fica um pouco a reboque nisso. Então, agora, qual é o esforço que o governo acompanhe lado a lado o que a economia digital vai levar? Porque a economia não tem como. Se você não fizer, você não se torna competitivo. E o governo não. Ele não tem que ser competitivo, porque ele não compete com ninguém. Ele recebe a receita todo mês. Então, o que ele tem que fazer é se tornar mais produtivo, prestar mais serviços e custar menos per capita para o cidadão. Perfeito. E hoje, quando se fala de transformação digital, ela abrange e pode abranger todos os setores da economia? Dou um exemplo, setor de serviço, setor de indústria, setor do agronegócio. Para quem nos assiste, só vai poder falar de tecnologia de serviços, de internet, ou não? Ou o trabalho que são feitos? São todas as atividades econômicas, inclusive a indústria, porque a maior parte do que vai ter de receita adicional na indústria não vai ser de produzir mais, vai ser de entregar mais serviço ao cidadão. Exemplo, por exemplo, a indústria automotiva. Sim. Ela só vendia carro. Agora ela já tem carro shared, compartilhado. Você aluga o carro por hora. O que ela está fazendo? Ela está se reinventando. Em vez de produzir, montar e vender carro, ela está oferecendo serviço ao cidadão. Perfeito. Então, todas as indústrias, sem exceção, escuta, escreve isso, todas as indústrias, sem exceção, terão receita adicional através dos serviços que ela vai agregar às suas soluções.
Maravilha, que ótimo ouvir isso. Então, pessoal, estamos felizes da vida que nosso objetivo é sair da oitava economia, ou sétima, para saltar para a quinta economia em questão de faturamento, que é dinheiro, que é a riqueza do PIB nacional, comparado aos outros mundos. Eles são medidos em PIB dólar, e a ideia é que nós consigamos aí, com essa tecnologia, fomentar maiores recursos financeiros para toda essa economia aí, em todos os setores, sem exceção. Vamos lá, Francisco. Exatamente. Então, agora vamos falar do ABC. Da Tá. região do ABC, dos 7 municípios da região do ABC. Então, começamos um movimento em julho do ano passado, né? O Ari, o Renato, o Wagner, o Roberto e Érico são os curadores das 4 ATs, ações táticas, tá vendo? Lá na E-Digital tem ações estratégicas, tem 100. Aqui nós estamos tratando de ações táticas para operacionalizar as ações estratégicas dos eixos da E-Digital, e aí a região do ABC se beneficiando da estratégia brasileira para a transformação digital e contribuindo para aqueles 115 bilhões de dólares adicionais lá. Que alento, que alegria ouvir isso, Francisco, para quem está aqui na região do ABC, então. Então, nós temos aqui a possibilidade de ter uma força-tarefa e estratégica, pessoal, de contribuirmos para a revolução da transformação digital. Então, todos vocês que pensarem em transformação digital e puderem contribuir, manda aqui as mensagens aqui no nosso texto, aqui que eu vou compartilhar e transmitir para o nosso querido convidado, e ele que faz parte desse mapeamento da coalizão digital do ABC, junto com outros players do mercado aí. Então, fico honrado aí de ter essa oportunidade e aproveito a intervenção para fazer um questionamento do Miro aqui, mais um aqui. Ele comentou do plano anterior que foi dito, que ele fala o seguinte: o professor Delfim disse que o Pro Brasil é o plano dos mágicos de área militar no Planalto, por isso que quando foi anunciado para a semana passada, nem o Guedes estava presente. O autor desse projeto foi Rogério Marinho, quer investimento público, contrariando o que pensa o posto Ipiranga, que quer investimento privado. Você tem alguma consideração sobre essa colocação do nosso querido internauta? A gente não sabe muito bem certo ainda a amplitude desse plano, tá certo? Então, vamos aguardar um pouquinho mais. Hoje o Paulo Guedes já esteve reunido lá com o presidente, né, na casa dele pela manhã, e aí, na saída, o presidente falou: olha, o homem da caneta da economia está aqui, é o Paulo Guedes, ele que vai falar. Então, quem tem domínio da economia do país não é o Rogério Marinho, quem tem esse domínio é o Paulo Guedes. Tá. É o menor ministro do Desenvolvimento Regional que vai falar isso. Entendi. E também não são militares apenas, tá? Os militares vão participar, sim, como já estão participando de modo geral lá, né? Mas não são eles que estão definindo isso. Vamos aguardar. A gente não pode se precipitar, porque às vezes a mídia ela acaba distorcendo um pouco a informação. Mas o importante é que na nossa região, se você olhar o gráfico que mostra o índice de desemprego, mostra que ele vem crescendo. Ele mostra que nosso PIB, no gráfico em azul embaixo, a nossa riqueza vem caindo, nossa produção, né, em PIB vem caindo. E também, do lado direito, a gente vê que houve uma mudança no perfil. Veja que serviços hoje já representam mais de 50% do PIB da nossa região. Nossa! Então, são informações que mostram claramente que, de fato, a ampliação do leque de serviços está crescendo, e isso vai fazer com que o PIB cresça também, e o recorte da economia digital para isso tem uma importância fundamental. E essa importância, você acredita que em planos práticos a gente consiga já sentir os seus efeitos e em que momento, para quem nos assiste? Porque eu estou olhando o seu gráfico aqui para traduzir para as pessoas de maneira muito clara. O azulzinho ali de baixo é o dinheiro da cidade que caiu nos últimos tempos. O marronzinho ali de cima, todo ali parecendo um coração pulsando ali, é o desemprego que aumentou, para quem está avaliando. E da outra ponta ali, ó, é a receita que está querendo gerar na região. O que está dando dinheiro para os 7 municípios é o serviço, historicamente, que nunca aconteceu, está sendo pela primeira vez histórica aí o serviço sendo acima da indústria na região aí, como fonte de receita maior dos 7 municípios. Observe que isso já vem acontecendo desde o começo dessa década que passou. Isso. Mas superou apenas agora, né? Vamos ver os números, né? Vamos sim. Então, aqui vocês têm, de acordo com o IBGE 2017,
o PIB em milhões, né, de reais, ou bilhões de reais, se você dividir. E aí você tem que, no estudo que nós estamos fazendo, se nós considerarmos o percentual de crescimento esperado na economia brasileira para ela chegar naqueles 115 bilhões, aplicando a mesma regra, nós podemos chegar a 1,5 bilhões de dólares adicionais na economia da região do Grande ABC, o que vai representar em 2023, portanto, 3 anos para frente, 1,3% do crescimento do PIB brasileiro por conta da economia digital. Nossa, algo monstruoso, né? Para falar em outras palavras aqui, algo monstruoso mesmo, de muito significativo. Eu dou um exemplo que você desse ali, para as montadoras da região, que já começa a oferecer o share, que é o compartilhamento do veículo, é um exemplo categórico de como nós podemos nos reinventar aqui na região. A questão que temos aqui da indústria, que é um pouco forte, que é a química, quando eu falo química, é a Braskem, que é uma economia muito importante. Quantos serviços, tecnologia, elas não podem incorporar na sua plataforma aí para poder gerar crescimento e faturamento? Então, justamente essa é a visão que nós temos que ter para a região do ABC. Acompanhar a industrialização de certa forma, não quero desindustrializar em hipótese alguma, mas agregar à industrialização uma plataforma tecnológica em cima dela. Eu não quero substituir um pelo outro, na minha opinião. Eu quero que ambos caminhem junto no melhor potencial possível. É um pouco disso, Francisco? Exatamente. Exatamente isso, Álvaro. Você pegou bem, tá? Feliz. Muito bem. Então, a coalizão foi formada em julho por 13 fundadores, 13 empresas, instituições. Agora, em abril, nós estamos encerrando o mês com 30 delas. Aqui vocês têm uma ideia de quem são essas instituições que estão compondo a coalizão ABC Digital, né? Temos as principais associações, como a ABS, a BRH, a GRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos do ABC, a Brascom e a UMBC. Todas as instituições de ensino participando aqui, né? A Universidade Federal do ABC, a Mauá, a FEI e as empresas que aqui estão. Então, e o ITESCS, né? Podemos mencionar o ITESCS. Sem dúvida. E como o cidadão que tem uma ideia mirabolante tecnológica pode trazer e contribuir para essa transformação digital? Onde que ele deve gritar no bom sentido? Onde ele deve digitar no bom sentido? Pelos mecanismos já existentes desse ecossistema de inovação e empreendedorismo. O que nós estamos fazendo é agregando isso. Por exemplo, o Sebrae está com a gente aqui. Ele tem toda a sua iniciativa. Então, continua seguindo via Sebrae as micro e pequenas empresas. As incubadoras, aceleradoras, tudo isso vai estar... Esse é o ecossistema de inovação. Não é? A gente só vai fazer o quê? Aproximar as partes para que eles possam chegar lá. Como faz isso? Né? Nós temos as ações táticas que cobrem 6 eixos daqueles 9. Então, a primeira ação tática. Como é que nós estamos trabalhando? Primeiro, estamos trabalhando para sensibilizar os agentes econômicos e públicos quanto à importância e à urgência da transformação digital. Uma grande maioria não tem a mínima ideia da importância e da urgência disso. Como que estamos fazendo isso? Diga lá, alguém chamou? Eu acho que foi no Ed lá, nossa voz do além. Pode prosseguir aqui, professor. Pode prosseguir. Então, continuando. Então, veja, essa ação tática, ela atende a economia baseada em dados, um mundo de dispositivos conectados e novos modelos de negócio, que são 3 eixos dos 9 da E-Digital. E qual é o entregável dessa ação tática? Né? É um webinar. Nós estamos realizando webinars periódicos, uma vez por mês, né? E os próximos que acontecerão serão nos dias 11 de maio e 8 de junho. Então, quem tem interesse em entender melhor o que é transformação digital e como é que isso está acontecendo na nossa região, participa desse webinar. Só para traduzir para as pessoas, o webinar é as lives, só que é o jeito correto de chamar. Para as pessoas, o jeito correto é o webinar. É o que nós estamos fazendo aqui. Ó. Exatamente. Esse é um webinar. Né? Muito bem. A T2, nós estamos mapeando demandas por especialistas e quem tem oferta para capacitar essa força de trabalho na região. Então, nós temos como entregável, aqui está alinhado ao eixo educação e capacitação profissional. O Roberto Cruz é o curador, e nós vamos ter como entregável
até o final, até o dia 15 de maio, quem quiser pode responder essa pesquisa nesse link que está aí. Depois, se você puder, Álvaro, divulgar. Sim. Respondendo as 17 perguntas dessa pesquisa, nós vamos consolidar isto e mostrar quais são as especialidades mais procuradas na região e quem é que tem cursos para oferecer para capacitar pessoas para que atendam essa demanda. Essa é a atividade tática 2. Bacana, que eu já recebi de 3 lugares diferentes para ver como está dando certo. 3 pessoas diferentes já me enviou esse formulário aqui, eu já fiz meu papel lá, já está lá. É isso aí. Então, responda uma pesquisa para a gente saber, né? Tá. Depois nós temos a ação tática 3. Essa é muito importante. Nós estamos promovendo a aproximação entre as indústrias, as universidades e as startups da região. Então, qual é o objetivo? Ampliar a receita de todo mundo, para poder chegar naquele crescimento do PIB, né? E o lançamento oficial do Pacto pela Inovação e Transformação Digital do ABC vai acontecer em 21 de maio. Vai ser um evento virtual. Esse pacto é composto de 3 documentos: Estatuto, Regimento Interno e Termo de Adesão. E os signatários desse pacto terão, portanto, um trabalho de estruturar a governança e os resultados desse pacto da região do ABC, que é uma experiência do ABC que a gente quer levar para outras regiões do país. E esse propósito desse pacto, quem são os signatários aí que já tem confirmados? Já tem um spoiler que já pode ser dado? Todos esses que estão nesse slide aqui, ó. Então já estou olhando aqui já. Perfeito. O Ed falou, né, os nossos internautas falou que tem uma pequena travada, Ed. Você pode confirmar, por gentileza? Eu recebi aqui no WhatsApp aqui que deu uma pequena travadinha. Se puder aí fazer o mesmo teste com a gente, pessoal, dá um joinha aqui para saber se travou ou não travou. Para mim tá normal aqui, viu? Não sei se é a internet do nosso internauta, para mim tá normal também. Tá normal para a gente aqui. Tá normal também. Então, podemos prosseguir, professor. Agora, a última ação tática, que é definir como que esse pacto pode apoiar as iniciativas de transformação digital dos governos municipais. Certo. Então, a gente elaborou um documento em que a gente vai apresentar esse documento até 31 de julho para os candidatos a prefeito, explicando para eles o que é uma e-digital, por que é importante eles colocarem nos seus planos de governo ações que ofereçam ao cidadão ofertas digitais, minimizem a dependência do serviço pessoal, né, através de uma pessoa, e aí aqueles que forem eleitos a partir de janeiro, quando empossados, a gente volta e diz, olha, vamos te ajudar agora a operacionalizar essas ofertas digitais. Olha, tem aqui essa oferta digital que o governo federal está disponibilizando. Você não quer aproveitar na sua cidade? Você não vai gastar nada e vai ter uma oferta digital para o teu cidadão. Então, esse é o trabalho da AT4 que a gente vai fazer a partir de julho. Tá? E fechando isso, cria-se, a gente fala assim, pavimentou-se a estrada para começar a correr, né? A gente fala, né? Você começou a solidificar aqui o terreno, adubou, arenou, para poder conseguir fazer as plantas aí, as sementes, poder dar frutos, eu imagino, né? É isso aí. Que bacana. Eu vou aproveitar aqui a minha intervenção, que eu sou chato, eu já sou gordo, parecendo o Jô Soares, né? Cortando nosso querido entrevistado, mas é necessário aqui, pela intervenção que eu estou recebendo. A Tameia Lourenço, que por sinal aqui é família, minha querida irmã, ela fala o seguinte, que tem um filme que chama Daniel Blake, Daniel Blake. O filme traz reflexão sobre o governo digital e a exclusão de determinada parcela da sociedade. Parabéns pela entrevista. Então ela deu essa dica aí. Não sei se eu não conhecia esse filme, não conheço, Daniel Blake, vou correr atrás para ver se é bom ou não. É bom, professor? Você já ouviu falar? Não assisti ainda. Não? Mas é uma preocupação, sim, que nós temos hoje com a exclusão de algumas pessoas que não vão estar encontrando atividade dentro dessa nova realidade que nós vamos estar vivendo muito brevemente. E a preocupação, ela procede, porque esta é uma das 6 novas áreas de responsabilidade e de domínio das pessoas 5.0. As organizações deverão desenvolver as ações de desenvolvimento das pessoas para que elas se preparem para o ambiente com oferta digital. Aquelas pessoas que não conseguirem, por qualquer razão, vão
vão perder seus postos de trabalho. Então, nós temos que trabalhar para que essas pessoas tenham uma ocupação. Ocupação significa, não quer dizer trabalho, não quer dizer emprego, quer dizer uma maneira dela ocupar o tempo. Parte do tempo ela vai ser remunerada, parte do tempo ela vai fazer alguma ação, uma atividade voluntária, ou vai estudar, ou vai fazer esporte, ou vai viajar, vai dedicar mais tempo para a família, ela tem que se manter ocupada. Então, essa parcela da população que vai ser excluída tem que ter uma ocupação, não é emprego nem trabalho, porque não vai ter emprego para todo mundo, nem vai ter trabalho para todo mundo. Verdade. A tecnologia vai conseguir fazer as coisas que nós hoje somos manuais, né? O que é repetitivo vai ser substituído. Vai ficar um trabalho mais intelectual. Perfeito. E vai ter gente que não vai conseguir fazer isso. Né? E aí você Eu passei esses dias atrás no Lago Azul, lá indo para Campinas, e o cara do caixa estava preocupado porque ele viu que tinha um terminal de autoatendimento ali do lado. Falei, eu vou perder o emprego, ó, agora vai ter esse negócio aí que vai fazer o autoatendimento. Falei, não se preocupa, vai ter que ter gente para trocar a fita dessa máquina, vai ter que ter gente que vai resetar essa máquina. Você vai ser preparado para fazer outra coisa, uma atividade mais intelectual. Ah, é? É. Ah, bom. É isso. Aí ele ficou menos preocupado, entendeu? Ele já vai dormir à noite já agora, graças a Deus, já vai dormir. E o nosso querido... Assim, linhas gerais, o que eu queria transmitir é isso. Eu tenho um outro setzinho rápido de Pessoa 5.0, que é a gente como pessoa, como protagonista do nosso desenvolvimento. Eu não sei se a gente ainda tem tempo. A gente estourou o nosso tempo, mas se achar que consegue ser um pouco curto aí, eu faria questão de ouvir aí. As pessoas que estão aqui bastante tempo, ninguém está abandonando a gente aqui, quer dizer que o tema está bom. Umas voltam, outras vão, mas quer dizer que o tema está bom aqui. Então, vamos lá, Francisco. Então vamos falar agora da gente. Então, nós, como pessoa, tá certo? O que nós temos que ser? Protagonistas do quê? Da nossa atividade. Isto é, independentemente de que função você tenha na empresa, se você é o RH, TI, marketing, produção. Não importa se você é um líder ou você é um liderado. O que você tem que fazer é se preparar para abraçar essa transformação digital, não só de processos, mas de modelos de negócio. Perfeito. Exemplo, aqui nós temos algumas profissões emergentes. Por exemplo, especialista em algoritmos, cientista de dados, antropólogo digital, gerente de jornada. Provavelmente alguns de vocês nunca ouviram falar dessas profissões. Só que são profissões não emergentes, são profissões hoje que já estão em atividade no Next, que é o banco 100% digital do Bradesco. Já está lá isso. Esse povo todo trabalha num ambiente aberto, chamado Vila, e todo mundo está interagindo com todo mundo ali. Isso já é realidade nas empresas que são digitais. As startups, você percebe isso muito bem, né? Mas as grandes organizações que estão se transformando digitalmente, estão lançando suas unidades 100% digitais, já fazem. Então, aqui você tem profissões do futuro. Eu vou fazer um paralelo aí, porque às vezes a pessoa ouve a palavra e não associa a pessoa. Eu vou lembrar aqui algumas que ele comentou. Especialista em algoritmos. Seria alguém que consegue criar algoritmos num ambiente digital, pessoal. Nós temos a outra, a jornada, como que é, Francis? Do cliente. A jornada... Gerente de jornada do cliente. Jornada do cliente. Então, a pessoa quer saber como que um consumidor na era digital, ou seja, onde que ele vai clicar o seu botãozinho. Vamos imaginar assim, para ser mais claro. Você tem um site que precisa comprar, onde que ele tem que clicar o botãozinho para ele fazer aquela compra com uma melhor experiência possível. Só para vocês entenderem o que a gente está falando aqui. O outro é antropólogo digital. Não sei se é esse termo ou não, mas o que seria o antropólogo digital? Ele vai pegar tudo que já foi produzido no meio digital, estou presumindo que seja isso, que eu também ouvi a primeira vez na vida essa palavra. Ele vai pegar tudo que já foi produzido no meio digital e fazer ali uma antropologia, um estudo, para ver se aquele ambiente virtual ali faz sentido ou não e como se comportaria alguns experimentos em razão daquele histórico aqui, daquela antropologia. Seria isso o antropólogo digital? No caso, quando você pensa numa oferta digital, você está pensando na integração de três coisas: da tecnologia, né, da pessoa e do negócio. São três coisas que você vai integrar. Então, por exemplo, você tem um aplicador para pessoas que têm asma, né?
Você aplica, mas ele tem um dispositivo que transmite quando ele aplicou e a quantidade que ele aplicou via Bluetooth para o celular e para a nuvem. O seu tratador, o seu médico recebe a informação e ele te alerta, manda um WhatsApp para você, um bip no seu celular, dizendo, olha, você está precisando mudar, você tomou demais ou deixou de aplicar. Isso é um exemplo de uma aplicação. Caramba mesmo. Das pessoas. Agora, a boa notícia, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, é que nós vamos conseguir capacitar mais de 50% dessas pessoas em menos de 12 meses. Então, é um aprendizado rápido. Mas ainda assim, vai ficar 46%, 47% que não conseguiu em 12 meses. Mas vai conseguir, quem sabe, 18, 24. Mas e aqueles que não conseguirem? Vai ter aqueles que não vão conseguir. Então, temos que dar um tratamento para eles. E aí, então, esse é o último slide, em que eu falo das 6 áreas de domínio da pessoa 5.0. Então, se você quer se preparar para esse mundo novo, você tem que dominar essas 6 áreas aqui. Uma, Agile Mindset. Você tem que incorporar o pensamento ágil no seu dia a dia, nas organizações e na sua vida pessoal. Traduzindo isso na prática, comportamento ágil, o que seria? Eu ouvi uma palavra diferente agora você falando, eu já jogo no Google para saber essa palavra? Traduzindo um pouco disso? Não, o Agile Mindset é aquele momento em que você, por exemplo, as organizações planejam muito para lançar um produto, demora 12 meses, 24 meses para lançar um produto novo. Hoje não, hoje você tem uma fase inicial em que ela é totalmente desestruturada, então ela é caótica, é a fase de ideação, de geração de protótipo. Isso tem que ter liberdade, não pode ter hierarquia, você tem que ter ferramentas tipo design thinking para você poder, por exemplo, desenhar uma solução. Feito isso, feito o protótipo, aí você entra numa fase mais estruturada, em que é você produzir e vender aquilo. Então, a fase de concepção é o Agile Mindset, é uma forma diferente de pensar. Pensar é errar rápido e corrigir rápido. Bacana. E ter métodos rápidos e colocar na prática a sua ideia, não ficar muito na ideação. Exatamente. Tem ferramentas e metodologias para isso. O Scrum é uma metodologia para isso. Né? O Design Thinking é uma ferramenta para isso. Maravilha. Perfeito. Depois, o que nós estamos vivendo, na verdade, é uma grande mudança em velocidade exponencial. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a gestão dessa mudança também em velocidade exponencial. Não dá para eu ficar com o freio de mão puxado. Eu tenho que andar na 5ª, 6ª marcha. Entendi. Então, eu tenho que abraçar a mudança. Tá. Como fizemos agora com o home office. Tivemos que abraçar e pronto. Não ser forçado, ser natural. E depois, você tem que minimizar conflitos. Porque quando você muda muito rápido, as pessoas têm reações. Elas geram conflitos para elas mesmas e geram conflitos com a liderança. Isso é ruim para a organização, porque perde-se muita energia. Então, nós temos que alinhar expectativas e minimizar conflitos. Perfeito. Depois, tem que fazer o ajuste da cultura organizacional. Então, não tinha home office, agora tem. Não era aceitável, agora é aceitável. As equipes são flexíveis, né? Trabalham de forma flexível, diferentemente de uma forma hierárquica. Então, a cultura da organização tem que ser ajustada. E você tem que abraçar isso. Né? Quando é flexível, pessoal, só para poder fazer aqui algumas traduções mais do dia a dia, é aquele horário que às vezes não é tão rígido, é aquela forma de comando que às vezes não é o chefe que fala e todo mundo ouve, que é o chamado top-down. Quando é flexível, é essa maleabilidade, assim. Parece que tornar o ambiente, entre aspas, descontraído ou mais leve, para ele ser flexível a ponto das ideias serem mais prósperas e mais bem aceitas. Então, e isso não quer dizer que não tenha ali trabalho duro, entenda bem, ao contrário. É só uma maneira diferente de chegar no resultado, aí, sem tantas rigidezes. É o oposto de uma questão rígida e hierárquica, assim por dizer. É isso, Francisco? Exatamente. Família. Aí vem o ambiente favorável ao autodesenvolvimento. A gente, como pessoa, tem que ser protagonista do nosso desenvolvimento. Não adianta olhar para o líder e dizer, agora, o que eu vou fazer para me desenvolver? Eu preciso buscar o meu desenvolvimento. E a empresa
tem que ter um ambiente favorável a esse autodesenvolvimento, para que a pessoa possa buscar informação, ela possa fazer tentativa e erro e aprender naquele modelo 70-20-10, né? Em que em curso você aprende no máximo 10% do que você precisa para ter um bom desempenho. Os outros 90% é no ambiente informal de trabalho. Então você tem que ter um ambiente de trabalho que privilegie o autodesenvolvimento das pessoas. Aí você diz assim, puxa, então, com isso eu atendi tudo e vem aquelas pessoas que eu vou treinar, vou recapacitar e elas vão se adaptar à realidade nova. Então, tem aquelas que não vão se adaptar. O que eu tenho que fazer com elas, com essas pessoas? Fazer o contrato de encaminhamento social. Encontrar na sociedade instituições que ajudem essas pessoas a se recomporem e se colocarem na sociedade, tendo ocupação, portanto, parte da ocupação remunerada, parte da ocupação não remunerada, e uma parte da ocupação a pessoa se desenvolvendo, a ela e a sua família, num ambiente mais humano. Mas ela vai precisar de orientação. Serão as pessoas que têm hoje o menor nível, né, de formação, de capacitação, de, vamos dizer, formação educacional. Vai. Puxa vida. Francisco, acho que esse é o último slide, que é o transformador. Você deixa para o fim a cereja do bolo, a gente costuma dizer mesmo, porque a sociedade 5.0, a pessoa 5.0, eu vou pegar minha colinha aqui para ler, então ela tem que colocar aqui tudo ao mesmo tempo, vou até abrir aqui a minha tela aqui, porque ela fica muito reduzidinha. Agora ela tem que incorporar agilidade, aplicar gestão de mudança, minimizar os conflitos, fazer uma cultura de situação de mudança dentro da empresa e implementar um ambiente ao conhecimento e o encaminhamento social. Então, se vocês quiserem fazer um print dessa tela, pessoal, eu acho que ela é muito importante para vocês entenderem como sua mente é numa sociedade 5.0 e como devemos nos comportar no dia a dia. Porque a economia e a vida é o que faz aí o dia a dia das pessoas. Então, essa é a missão, ou a meta, ou a forma de agir das pessoas que são digitais, que são aí da economia 5.0. E é isso um pouquinho, né, Francisco? E aí vocês têm o link, ó, institutomicropower.com/biblioteca, e lá você encontra esse documento. Perfeito, riquíssimo, riquíssimo documento. E é só fazer o download e você vai ter isso tudo aí à sua mão, inclusive quais ações você deverá desenvolver para você se preparar em cada uma dessas áreas de domínio aí. Vixe Maria, que maravilha. Até eu vou pegar essa colinha aqui para poder fazer um curso lá, então, e aprender um pouquinho mais aí, Francisco, até eu mesmo. É isso aí. O último slide mesmo? Último slide. Poxa vida, então de volta para nossos queridos rostos aqui, por gentileza. Eu acho que o Nelson Francisco aí consegue dividir a tela novamente, aí eu acho que o convidado vai colocar aqui a gente para nossas considerações finais aqui. Pode ler as participações aí, Ed. Tô aqui, bastante participação. Nós tivemos uma aula aí, uma verdadeira aula mesmo. O pessoal aqui, que tem gente que ficou até agora mesmo, hein? Desde o começo até agora. Muita gente participando. Aqui eu fiz uma sala de vídeo também. Isabel Batista, Pastor Silvio de Oliveira, Maércio Martinho, Ronaldo Sasso, Reginaldo Alves, Luiz Valeriano, Roberto Araújo, Donai Neto, Edson da Silva, Branco Marcelino, Zuleika Baldonado, Marcos Lopes, Gustavo Baena, Douglas Bunder, Milton Martins, Antônio Carlos Kaká, Francisco José, Wilson Caboclo e Antônio Lopes, e mais gente entrando aqui nessa live aqui desse programa, Álvaro. E tem aqui do Miro, eu tenho que falar que o Miro falou assim, Francisco, ó, transmita um abraço, Miro Mota, transmita um abraço ao Francisco, que não vejo há 40 anos, desde a época que eu era colega de escola da irmã dele. Miro Mota. Não, Miro. Prazer em contato virtual aí contigo aí. Eu estou aqui com o Cavelani aqui, que ele está agradecendo as informações e sabedorias digitais também. Estou com o Antônio Darcier, aqui, o advogado aqui da comissão aqui de São Caetano, agradecendo também ao tema. O Felício Cirino também aqui participando. Estou com o Eduardo Ribeiro desde o início, a Jacira desde o início aqui,
A gente sabe que falar de tecnologia é um negócio que é um tema importante, mas às vezes a gente dá uma desviadinha ali e estamos gente aqui felizes em estar o tema do início ao fim. Tivemos uma palestra aí, né, Álvaro? Uma palestra Foi uma hoje. aula, uma palestra, uma aula magna, como eu costumo dizer assim. Aqui, ó, sobre o Eduardo Costa. Ele disse que ótimo, ele iria pedir o material, mas já soube que ele vai poder acessar pela Micropower. Ele diz isso aqui, comentou agora. É verdade. institutomicropower.com, sem BR. Lá tem a biblioteca, você baixa. Tem vários documentos lá nessa biblioteca. Lá tem 25 anos de documentos nessa biblioteca. Meu Deus do céu, imagine que história que é isso. Que museu vivo que eu costumo dizer. Francisco, eu estou até sem fôlego aqui. Imagina você que falou todo esse tempo, então. Eu, como morador da cidade, eu me sinto muito bem representado e orgulhoso de ter você aí fazendo a transformação digital por nós, sendo as nossas vozes aqui dentro do Brasil e sabendo o impacto que você gera nas pessoas. Então, eu queria dizer que é uma gratidão e que a gente reconhece muito o seu esforço e os resultados estão sendo colhidos graças a esse sacrifício de muitas noites mal dormidas aí. Então, eu fico sem palavras aí pela emoção de saber que você faz isso por nós, graciosamente aí, sem nenhuma contrapartida. É claro que você tem o seu trabalho, mas todo esse mérito que você dedica do seu tempo, do seu trabalho, e isso a gente sabe que não tem aí nenhuma remuneração por trás, é sempre um altruísmo mesmo de dedicação pela causa. Então a gente fica feliz em contar com a sua participação mesmo e deixa a palavra final para vossas considerações aí, com o maior prazer. Bem, queria agradecer a Álvaro a oportunidade, aí a vocês, o Ed, suporte, né, no back office aí, e todos os nossos ouvintes, né, a nossa audiência, e que não se deixe enganar. A transformação digital veio para ficar. E a coalizão ABC Digital está construindo um legado coletivo. Nenhum de nós recebe para fazer a coalizão ABC Digital. É uma contribuição, é uma devolução para a sociedade daquilo que nós absorvemos ao longo dos anos. Então, lembre-se, nosso mantra é construir um legado coletivo, para que a coletividade tenha sucesso, encontre amparo na transformação digital e faça com que as pessoas se beneficiem cada vez mais dessas coisas maravilhosas, né, que a tecnologia está trazendo para nós. Sem dúvida. Eu vou me despedir então das pessoas, mas antes eu sempre faço uma pergunta descontraída, como são muitas, eu vou fazer uma só, porque é uma pergunta que a gente gosta de entender um pouquinho do nosso convidado aqui. Se pudesse indicar um gosto de alimentação para consumirmos na região do ABC, que lugar que nós devemos ir então, Francisco? Você gosta de ir? Laportes, perfeito. Então, Laportes está um excelente, muito bom gosto aí. Olha, eu almoço no Laportes há 25 anos todos os dias. Meu Deus do céu. 25 anos. Ele é sócio sem saber, né? Então, né? É sócio sem saber já, então. Então tá aí a dica para as pessoas de São Caetano. Quem não conhece o Laportes, ele tem em Santo André também agora, tem em São Paulo, mas é uma casa maravilhosa ali, fica próximo a Baraldi ali. Agora ele mudou de lugar ali, eu não sei o nome daquela ruazinha. Rua Pernambuco. Na Rua Pernambuco. Isso, Pernambuco 400. Pernambuco 400. Aí, ó, propaganda bem feita é isso. Sabe até o endereço com CEP, RG e tudo do lugar. Hein? E olha, nesse momento de pandemia, eles estão fazendo delivery lá só que do Jardim, do Laporte Jardim. Aí, ó, você pode ligar, fazer encomenda, eles te entregam em casa. Puxa vida, olha o Laportes aí, então tá aprovadíssimo o Laportes. A Simone, então, que aí. É a proprietária lá, né, Simone? A Simone, uma das proprietárias lá. É a dona Marina, a mãe dela, a Simone, isso. A Débora e a Solange. Então tá bom, então tá aí, Laportes aí, tá de bom gosto aí, muito bom gosto. Não é que tudo que faz bem feito mesmo, aí tá explicado. Francisco, gostaria de agradecer, a Milka, o nome da vossa esposa? Milka, minha esposa, Milka, agradeço, Milka, por estar aí nos bastidores dando um suporte pra gente também aqui, o Ed, a todos que nos conseguiram aí participar dessa live, está gravada também, está no Facebook, então quem precisar um pouquinho mais vai estar à disposição junto com o Instituto Micropower. Francisco, sem palavras mais uma vez, de coração mesmo, está até pulsando aqui, ó, obrigado mesmo aí pelas suas palavras, sua noite aí de coração mesmo, uma boa noite aí de verdade. Namastê. Namastê. Até mais, tchau. Tchau.